Meninas, boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Queria que vocês começassem se apresentando, né? Eu acho que é a primeira vez que vocês estão aqui de forma com a carinha pública, né? Embora a gente já trabalhe juntos há muito tempo, mas é a primeira vez que vocês estampam a cara no Não Era Amor. Então, vou convidar vocês mesmas a se apresentarem. Natália, pode começar, por gentileza. Meu nome é Natália, eu sou professora de psicologia na Universidade Federal do Ceará e também no mestrado profissional em psicologia e políticas públicas na mesma universidade. E há poucos anos, na verdade, eu tenho trabalhado com questões de gênero, né? Estudando, pesquisando, desenvolvendo intervenções e algumas publicações cada vez mais direcionadas ao entendimento de questões relacionadas ao gênero, e especificamente ao tema dos relacionamentos abusivos. Isso também tem sido algum foco. Então, a Mayra foi minha estudante, na verdade, né? Agora minha colega. E esse trabalho como Ai, que surgiu chique. um esforço nosso, né? Desenvolvendo pesquisa na Universidade Federal do Ceará. E aí, com isso, eu passo a palavra para você, Mayra. Como a Natália falou, né? Eu fui aluna dela na Universidade Federal do Ceará. Esse artigo, ele foi fruto do meu trabalho de conclusão de curso, né? E aí a gente decidiu expandir e melhorar ele bastante, inclusive, e publicar. E eu sou Mayra, né? Comecei falando do artigo para depois falar de mim. Eu sou Mayra, eu sou graduada em psicologia. Eu não atuo como psicóloga clínica hoje eu estou só na parte da pesquisa mesmo. E eu sou pesquisadora de questões de gênero, violência contra a mulher, principalmente. Hoje eu não atuo mais como psicóloga clínica, né? Hoje eu trabalho mais na área do marketing, mas eu continuo na psicologia como pesquisadora, né? Tá ótimo, perfeito, meninas. Muito obrigada. Já avisei o pessoal que está aqui assistindo, né, que todas são bem-vindas, sendo psicólogas, sendo analistas do comportamento ou não, mas também as mulheres que não são psicólogas, que a gente vai fazer o nosso melhor, assim, para falar da forma mais simples possível, traduzir da forma mais simples possível, né? A gente escolheu um recorte do artigo para falar, porque a gente também não queria tornar a live um pouco. É muito técnica, né? Então a gente vai falar um pouco das variáveis que mantêm, fazem com que as mulheres permaneçam em abuso. Mas antes da gente entrar então no artigo, eu queria perguntar assim, que vocês explicassem um pouco como que foi a nossa união, né? A nossa junção, assim. Como que foi a ideia do artigo e depois como que foi a ideia de ter pedido a colaboração ou de ter me convidado para colaborar com vocês. A ideia, na verdade, esse trabalho foi, como eu falei, né, foi o meu trabalho de conclusão de curso, então eu e a Natália, a gente já vinha trabalhando nesse artigo na época que eu ainda estava na graduação, e aí eu finalizei a graduação, fui aprovada, graças a Deus, e aí Bem, né? decidiu que era um material bom para a gente publicar, e a gente queria publicar numa revista que tivesse renome, né? E uma revista que fosse internacional, e aí a gente achou que a Acta era uma boa opção. E aí a gente começou a lapidar, né, esse artigo, começamos a colocar mais coisas nele, porque ele estava bem basicão. E aí a gente já acompanhava Não Era Amor, eu pelo menos, acho que desde 2018, 2019 que eu acompanhava, 18. Quando ainda era mato. Era tudo mato ainda. Em 2018 eu já acompanhava, eu inclusive cheguei a ver alguns vídeos de, não sei se foi Boteco Behaviorista que eu vi e que a Poli tava, que eu assisti no YouTube, muito tempo atrás, de 2018, quando eu comecei a escolher qual era o tema. E aí a Natália me veio com a proposta, né, de dizer assim, por que a gente não convida a Poliana Abreu, da Não Era Amor e tal? E aí eu fiquei, tipo, eufórica, não, como assim? Como assim? E aí, tipo, porque eu já acompanhava, já acompanhava o trabalho, admirava muito e tal. E aí a gente chamou, a Poli aceitou, e aí a gente foi contribuindo uma com a outra, a Poli trazendo um olhar dela mais da prática, né?
e a gente, com o olhar mais científico da universidade, a Natália como doutora. E aí a gente conseguiu construir juntas uma coisa bem bacana. Você tá orgulhosa? Demais, Almari. O meu bebê. Que ótimo, isso que bom. Que ótimo. Eu queria agradecer vocês, assim, já, né, por ter confiado em mim, por terem confiado na Não Era Amor. Eu fiquei muito satisfeita com o convite, me sinto muito orgulhosa e lisonjeada mesmo por ter feito esse artigo para vocês. É o primeiro da Não Era Amor, então, assim, tem um gostinho especial mesmo, né? E vocês conseguiram que eu ultrapassasse uma barreira que para mim era um pouco difícil, porque quando eu estava no mestrado escrevendo, eu estava num relacionamento abusivo, né? Na época do meu relacionamento abusivo, foi no meu último ano de psicologia, no começo do mestrado. Então, eu passei por muita abuso intelectual, achava que eu não ia dar conta, que eu não era capaz. Então, isso ficou estagnado aí por mais de 10 anos. Então, teve efeito pessoal na minha vida. Além de, claro, efeitos profissionais, além de, claro, de eu achar que esse artigo vai ajudar muitas mulheres, quem trabalha em CRAM, quem conhece assistente social, quem conhece psicólogas em políticas públicas, já podem espalhar o artigo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Mas vamos lá para o que interessa, né? Para as variáveis, a gente teve que fazer um recorte, né, meninas? Porque são algumas variáveis, mas a gente escolheu as que a gente acha mais prudente falar, mais importante citar. As variáveis. Então, a gente escolheu 3 variáveis. Então, antes da gente chegar na primeira variável, que a Mayra vai conversar com a gente, são as variáveis relacionadas ao ciclo da violência, ao comportamento do abusador mesmo, né, do agressor. A gente queria só deixar claro que, obviamente, falta de dinheiro, dependência econômica, dependência financeira, falta de recursos financeiros, essa falta é uma realidade e vai impedir, sim, que a mulher saia de um relacionamento abusivo, né? A gente viu ali na série Made o quanto foi difícil ela recomeçar sem um tostão no bolso, assim, sem ter recurso, sem ter dinheiro. Então, a gente não está excluindo essa variável, a gente só não vai debruçar em cima dela. E é tão importante recurso financeiro que vocês forem estudar políticas públicas, né? Como é que o Estado ajuda essas mulheres de forma gratuita. Assim. Então, mulheres com ou sem dinheiro vão passar por relacionamentos abusivos, né? Não tem classe social em termos de perfil de vítima, porém, mulheres sem recursos vão ter muito mais dificuldade para sair. Então, dito isso, eu tô falando já da última variável? Eu pulei? Não, vocês querem começar com essa do comportamento do agressor, do ciclo da violência? Eu acho que faz mais sentido a Nath começar falando da dependência emocional. Então tá. Porque aí fica mais claro falar do comportamento do agressor. Fechou. Então vamos lá, Natália vai falar sobre dependência emocional, essa variável polêmica. É importante mesmo essa sua consideração inicial, Polly, porque muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui, né? Acho que para cada uma dessas categorias a gente poderia fazer várias lives diferentes e ainda assim não esgotaria o tema. E outra consideração que eu queria fazer é que a gente faz um recorte assim de discutir questões relacionadas à violência contra a mulher, como se houvesse essa categoria genérica mulher, né? Mas existem muitas mulheres, muitas vivências do que é ser mulher, e é preciso ser dito também que, a depender de qual mulher a gente está falando, essas variáveis elas vão se arranjar de uma maneira muito específica, muito diferente. Né? Então, se a gente for considerar pelo menos uma diferença entre mulheres brancas e negras, por exemplo, isso já vai mudar de maneira significativa. Então, dito isso, a gente vai fazer assim, algumas considerações que pensamos nós que pode se aplicar à maior parte da vivência das mulheridades, mas muitas intersecções são possíveis aí. E aí, uma das variáveis que a gente destacou para conversar aqui é essa tal dessa dependência emocional, que a Polly está falando aí que é polêmica, né? Porque, no fim das contas, a gente fala muito sobre dependência emocional, mas pouca gente diz o que exatamente isso significa.
né? O que exatamente tem que estar presente para a gente dizer se há ou não há dependência emocional, né? Então, a primeira coisa importante a ser esclarecida sobre esse tema é: dependência emocional não é alguma coisa que alguém é ou não é. É uma condição, é uma situação de vida em que você pode estar vivenciando um determinado momento, num certo relacionamento, e não acontecer em outro. Então, não é um traço de personalidade, não é uma característica daquela mulher especificamente, uma vez que ela esteja vivendo uma situação de dependência emocional, em que ela esteja emocionalmente dependente, não quer dizer que ela vai estar sempre emocionalmente dependente daquela pessoa ou de outras com quem ela venha a se relacionar. Então, o primeiro esclarecimento importante é isso. Não é um traço de personalidade, não é uma característica da mulher. É uma condição produzida por um conjunto de arranjos, um conjunto de situações relacionais, que às vezes o próprio relacionamento produz, e outras vezes a mulher já chega numa situação de dependência porque a história dela produziu aquela situação de dependência emocional, e o relacionamento, ele reforça isso, ele fortalece essa característica, ele mantém essa característica. Então, isso é um primeiro ponto. E aí eu estou falando, essa característica, que característica é essa? Né? O que é exatamente essa situação de dependência? Então, quando a gente fala de dependência financeira, fica mais claro, né? A gente está falando de uma situação em que eu não tenho autonomia financeira em relação a outra pessoa. Eu dependo dela para ter acesso a recursos. Quando eu falo de dependência emocional, também é uma situação onde a minha autonomia está prejudicada. Mas em que tipo de autonomia? É uma situação onde o meu equilíbrio emocional depende do outro. Então, eu não tenho autonomia no sentido de eu não consigo ter uma vivência plena e equilibrada, pacífica da minha emoção, da minha emocionalidade, né? Da minha experiência emocional com o mundo. Então, a gente diz que alguém é emocionalmente dependente quando alguém se dedica tanto ao outro, tanto a atender às necessidades do outro, que acaba negligenciando as próprias necessidades, intenções, interesses, né, prioridades. Então, a gente fala de uma situação não num relacionamento saudável, em que às vezes eu vou fazer coisas pelo outro. Isso é comum em todas as relações, né? Quando a gente tem amor por alguém, a gente faz coisas pelo outro, né? A gente faz coisas que a gente está fazendo com a intenção de agradar o outro, né? Para fazer um bem ao outro. Isso é o normal, isso é o amor. Mas na dependência emocional, o padrão é de sistematicamente o outro ser a prioridade em relação a mim. A tal ponto que alguns autores até comparam essa situação de dependência com dependência química. Então, é um estado em que o meu equilíbrio emocional é tão dependente do outro que é comparável a uma situação de dependência química para eu conseguir estar bem emocionalmente. É interessante você fazer essa comparação, porque só queria trazer um exemplo mais prático, assim. As mulheres que estão estão nessa condição de dependência emocional, muitas vezes no consultório, elas me dizem que elas têm uma sensação de que elas vão morrer. Uhum. Sim. Veja bem, elas não estão dizendo que elas querem morrer, né? Elas têm uma sensação de que elas vão morrer. Porque elas perdem tudo naquele término, por exemplo, né? Principalmente quando é o abusador que termina, por exemplo, no famoso senso comum descarte, né? Elas têm essa sensação e elas choram muito e é uma coisa até física, né? Eu acho que essa comparação com a dependência química é interessante você trazer, porque tem uma abstinência até física mesmo. Sim, sim. E assim, a literatura discute com os termos diferentes, né? Às vezes se fala em termos de dependência de relacionamentos, às vezes dependência afetiva, né? Então, os termos variam um pouco, mas o que tem em comum é exatamente essa dimensão de uma vida cujo centro da vida, e aí isso a Não Era Amor é muito, enfatiza muito esse ponto, né? Muito feliz em enfatizar esse ponto, de que é quando a pessoa coloca o outro como centro da sua vida. Então, você não está mais sendo o centro da sua própria vida. Isso é uma condição de dependência emocional.
E a gente pode falar em diferentes elementos que constituem essa dependência emocional. Tem uns autores que apontam que há pelo menos 4 tipos de elementos que caracterizam uma condição de dependência. A gente fala de uma dependência motivacional. Então, basicamente, é aquela coisa assim quando a gente precisa tanto da aprovação do outro para fazer coisas, para ir em lugares, né? Porque é como se a opinião daquela pessoa fosse tão significativa, né? O feedback dele tem um poder tão grande que se ele desaprova, eu já fico meio desinteressado em fazer aquilo. Né? Se ele não parece tão animado, eu já fico meio também desanimada também. Então, essa dimensão motivacional tem a ver com isso, quando o feedback, quando a aprovação dessa pessoa ganha uma centralidade tão grande que todas as atividades da gente ficam meio que suspensas a depender do quanto esse outro valida ou não que eu realize aquela atividade. Então, eu já ouvi relato comum até de, inclusive, a pessoa perder o sentido do que ela gosta em função do que o outro gosta, e aí quando o relacionamento termina, a pessoa se sente perdida, dizendo, eu nem sei mais do que eu gosto, eu nem lembro mais do que eu gostava antes de conhecer essa pessoa. E aí, Mayra, isso que você falou é muito importante. Eu vou até adiantar uma coisa que eu ia falar mais à frente, porque agora há pouco eu disse que isso não é uma questão de personalidade, traço de personalidade que nasce com a mulher, que tem mulher que é dependente emocionalmente, tem outras que não. Eu disse agora há pouco que isso é uma condição, né? Uma condição que a gente vivencia em algumas relações. Acontece que a nossa cultura produz uma série de características na gente que é totalmente, nos torna totalmente vulneráveis a vivenciar situações de dependência emocional. E uma delas é isso que você falou, Mayra, né? A socialização de mulheres, ela incentiva muito pouco a gente, na nossa cultura, nossa sociedade incentiva muito pouco a gente a conhecer coisas que a gente gosta, a experimentar, né? a realizar, a se arriscar, a tentar coisas diferentes, né? A fazer várias atividades ao mesmo tempo. A gente é muito pouco influenciada a fazer essas coisas e, portanto, a descobrir do que a gente gosta. É por isso que a Valesca Zanello fala aquilo, né? Que homens aprendem a amar muitas coisas, mulheres aprendem a amar homens. Então, parte dessa característica, desse elemento que cria a condição de dependência emocional, é muito produto da nossa história de socialização. Então, se a gente puder falar o que é que causa, então, dependência emocional, o que é que cria essa condição, um dos fatores fundamentais são as características da história de socialização de mulheres, né? O que a gente chama de padrões de gênero. Então, isso consolida essa situação de dependência motivacional e os outros elementos também. Então, outro elemento importante que os autores apontam em relação além dessa dimensão motivacional, é o que a gente pode chamar de uma dependência afetiva. Né? Então, é aquela coisa assim, de que eu nem sinto tanto prazer em fazer as coisas se o outro não está. Né? Se eu não consigo nem planejar, fazer coisas, por exemplo, com a minha amiga, só eu, a minha amiga, né? Ou só eu, um outro grupo, ou eu sozinha, né? Porque não parece que tem tanta graça mais, né? E eu fico tão dependente toda hora daquela manifestação de afeto desse outro, né? Desse outro que a todo instante aquela necessidade que eu tenho de confirmação de que eu sou amada. Então, essa dimensão afetiva torna uma condição, cria uma condição de dependência, porque aí é a presença do outro que se torna necessária para eu sentir prazer em fazer as coisas que eu quero fazer, né? Que eu gostaria de fazer. Então, tem a dimensão. Aí a gente está falando já de duas coisas, ó. É precisa a aprovação, é precisa a presença. Aí os autores vão além e apontam outros elementos, que é a dependência comportamental. E aí eu acho que a cultura tem uma culpa ainda mais forte, porque a gente não aprende a fazer um monte de coisa. Né? Tem coisa que, assim, se você olhar para aquelas famílias que têm crianças dos dois sexos, masculino e feminino, muitas vezes o menino é chamado para aprender um monte de coisa
de cotidiano, de resolução de problemas, de fazer coisas em casa, né? De situações de resolver fora. Vamos ali comigo, resolver aqui uma coisa. Aí pega o menino, leva, né, para resolver as coisas. E a menina tem muito menos oportunidade de desenvolver nessas dimensões. Então, essa dimensão comportamental tem muito a ver com as coisas que a gente sabe fazer. Primeiro, porque muitas vezes a gente não foi realmente ensinada a fazer. E aí eu tenho um exemplo prático sobre isso. Assim, eu vim aprender a usar a furadeira, eu tinha mais de 30 anos de idade. Né? Eu Então eu moro. brincadeira, tenho medo, inclusive. Tem medo. Pois é, eu morando sozinha, precisava colocar umas prateleiras na minha casa e eu disse, gente, eu nunca peguei numa furadeira, que vergonha. Né? Então é uma coisa básica de você conseguir lidar com problemas cotidianos, de uma situação de uma vida doméstica, que todo mundo tem. E a gente não sabe. Então, tem uma dimensão da dependência comportamental aí, que a cultura produz muito isso também, né? E que no relacionamento abusivo, o abusador vai fortalecer isso. Porque ele vem naquela dimensão da violência psicológica, toda hora repetindo que ela não sabe fazer, que ela não é boa o suficiente, que ela não é boa em fazer aquilo, que se não é ele para resolver, o que seria dela? Que se não é ele, como é que ela ia conseguir sobreviver, né? Então, Isso, Nath, isso quando o abusador, ele não está preocupado em refinar o abuso, porque quando é um abuso mais refinado, ele chega e fala assim, não, meu amor, pode deixar, eu resolvo para você. Não se preocupe, você não precisa se preocupar com isso, deixa que eu resolvo. E aí a mulher vai ficando cada vez mais. Primeiro, acha lindo, né? Meu Deus, meu amor resolve tudo pra mim. Segundo, vai ficando cada vez mais dependente, porque sempre que ela precisar, ele vai estar lá pra resolver, até o dia que ele não tiver mais afim de estar lá pra resolver. E tem uma autora, né, a Maria Helena Fávero, que ela fala sobre o quanto a gente é socializada na lógica da pedagogia do medo. Então, menina, é tudo assim, menina, toma cuidado com isso, menina, isso é perigoso, menina, volta cedo, porque isso é perigoso, né? Menina, não faz aquilo. Então, nós mulheres, somos muito socializadas para ter medo de se arriscar, medo de tentar, né? Medo de errar, né? Medo de tentar fazer uma coisa ali e dar errado, né? Porque tem aquele referencial da fragilidade, então você pode se machucar. Né? Então, são muitos elementos que já vão nos criando suscetíveis a nos sentirmos insuficientes, né, para viver a nossa vida cotidiana. E aí, se diante disso, depois de toda essa história de socialização, a gente entra numa relação que fortalece essas questões, aí a gente acaba aumentando esse nível de dependência em relação a esse outro. Então, é como se a cultura nos preparasse, porque a nossa história de relação abusiva inicia nos nossos vínculos, né, desde muito cedo, nas relações familiares, né, nas relações sociais externas, porque a cultura é abusiva, é uma cultura patriarcal, e aí isso vai se intensificar no relacionamento abusivo. Então, a gente tem aí a dimensão motivacional, a dimensão afetiva, a dimensão comportamental, e a gente ainda tem mais uma dimensão aí que é apontada em relação à dependência emocional, que é a chamada dimensão cognitiva, que é o que você acredita. Então, basicamente a mulher, ela não acredita, ela acredita que ela é impotente, ou ela é ineficaz, ou ela é insuficiente. É aquela ideia de que você não vai dar conta, que você sente que você acredita que você realmente precisa de alguém. Você realmente precisa de alguém para conseguir viver a sua vida, para conseguir ser feliz. Né? Você realmente precisa de alguém para conseguir resolver esses problemas. Você realmente precisa de alguém para conseguir confrontar situações difíceis que você está vivendo, né? Então, com todos esses elementos, eles se combinam para criar uma situação em que num relacionamento saudável, essas coisas poderiam ser equilibradas. Mas num relacionamento abusivo, o homem ele vai se utilizar dessas ferramentas para manipulação e controle, para
fortalecer uma condição de poder que a cultura já lhe deu. E aí ele vai usufruir, vai desfrutar em detrimento do bem-estar dessa mulher. Vai intensificar muito essa dependência, né? Em todas as variáveis. Ele vai falar que ela nunca mais vai encontrar ninguém como ele, ninguém vai amar, né? Ninguém vai amar ela como ele ama. Ele vai desmerecer, ele vai falar que ela não é capaz, que não ficou tão bom. Então, e o gaslighting também, né? Quando você fala do cognitivo, do que ela acredita, o gaslighting ele vem forte, né? Eu não sei se vocês pensaram nisso, assim, na hora desse aspecto. Provavelmente já pensaram. Do gaslighting fazer a mulher, do gaslighting fazer a mulher acreditar que ela tá louca mesmo e que ela não viu o que ela viu, que ela não ouviu o que ela ouviu e que ele não fez aquilo, que aquilo é coisa da cabeça dela. Tem muitas pacientes que chegam para a sessão falando, eu acho que eu tô louca, eu me sinto que eu tô perdendo a cabeça, que eu tô enlouquecendo. Inclusive, o homem chega a arranjar contingências para que isso se confirme, né? De que ele, de alguma forma, arranjar um jeito de provar para aquela mulher que ele não falou isso, que ela não ouviu isso. Então, é um gaslight muito refinado, quando o abusador ele já tem tanta noção do controle que ele tem, que ele arranja contingências para fazer com que aquela mulher provar que ele está certo e que aquela mulher está louca. E mesmo que ele não consiga fazer essa distorção cognitiva aí, né, de a mulher não realmente saber que ela viu, né, ter prova disso, ele pode ir para outros tipos de gaslighting, como, por exemplo, uma culpabilização, né? Então, ele vai dizer assim, eu te traí porque eu não tenho carinho em casa. Então, se eu não tivesse, se eu tivesse carinho em casa, se eu tivesse, né, amor em casa, eu não precisaria procurar externamente. Então, aí a gente vai para esses conjuntos de regras, né? Então, a mulher ela tem que oferecer, né, o amor, o carinho, o sexo, porque é o trabalho da mulher, o papel da mulher casada, né? Você tem que, né, fazer o seu trabalho, né? Como é que se fala? Que é tipo fazer a sua parte na relação? Uma obrigação, né? Suas obrigações, exato. Né? Então, você tem que cumprir com suas obrigações. Então, todos esses conjuntos de regras que vão fortalecendo essa situação, criando uma armadilha mesmo, né? Uma armadilha emocional. Porque você está numa situação em que você sente o sofrimento, porque ele vai acontecer, mas ele não é validado nem por esse outro que ganhou centralidade absurda na sua vida, cuja validação ganhou um papel importante, e nem mesmo por outras pessoas, né? Porque a cultura também pensa dessa maneira. A cultura a todo instante está reafirmando essas regras, esses padrões de gênero que ele coloca nesse lugar de não, eu que tenho que edificar a minha casa, eu tenho que manter essa relação, eu tenho que ser amorosa e compreensiva. Eu sou a base da família, né? A base da família. E aí, nisso tudo, né, nessa questão da dependência emocional, acho que um ponto fundamental também de ser entendido é que a dependência emocional ela é produto direto da concepção de amor. Porque a gente vai aprendendo sobre o que é amor a nossa história de vida. Então, as nossas primeiras relações amorosas são as nossas relações com a nossa família nuclear, né? Com os nossos pais. Só que essa primeira relação amorosa, de fato, é uma relação de dependência. Né? Porque eu, de fato, dependo dos meus pais, inclusive para sobreviver. Eu sou um bebê, eu sou uma criança. Né? Então, eu preciso, de fato, dos cuidados, da atenção, né? Até mesmo do controle, né? Porque eu vou fazer coisas que eu não sei se é perigoso ou não. Então, ali eu vou tendo os primeiros ensinamentos sobre o que é amor. Só que, se a minha família, né, os meus laços familiares e depois, de uma maneira mais estendida, as pessoas com quem eu convivo vão me dando a oportunidade de aprender que uma vez que eu estou adulta e tenho condições de responder por mim, o amor ele precisa ganhar outros contornos, né? Se eu não tiver a oportunidade de ampliar essa concepção de amor para outros contornos, essa lógica do amor
sob a égide, né, da dependência, ela vai se replicando ao longo da nossa história, em outras relações. E aí, por isso, a importância fundamental de uma família que desenvolve, que estimula essa capacidade de autonomia, de realização, né, de desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança, né, dessa exposição dessa criança, dessa adolescente, né, desse jovem, a situações em que ela realize, que ela tente, que ela tenha a oportunidade de experienciar, né, que ela seja ali estimulada a tentar, né, mesmo que ela erre, mas que tenha a família como um suporte ali, dando condições para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, aí a gente está falando de um outro contorno de uma relação de amor. Agora, eu tenho um suporte emocional que me ama, mas eu sou capaz de fazer sozinha. Mas eu consigo fazer sozinha. E essa pessoa que me ama, ela quer ver eu fazendo sozinha. Ela me estimula a isso. E aí eu vou aprendendo outros contornos. Acontece que tem uma coisa que a nossa cultura ainda replica muito, que é o chamado referencial do amor romântico, né? Que a Polly sempre fala também disso, né, Polly? E aí o amor romântico, ele diz exatamente o oposto. Ele diz assim, o amor mesmo, o amor de verdade, é aquele em que dois viram um. Então, acabou a autonomia, acabou a independência, né? Acabou. Então, veja só. Mais, não só que dois viram um, como um não é sem o outro. Uhum. E aí a Polly sempre diz, e a gente sabe quem é esse um, né? Infelizmente, para transformar esse dois em um, há o apagamento de alguém, né? E a gente sabe muito bem quem é que é apagado nessa história, né? Então, a dependência emocional, no final das contas, ela é produto de toda essa história da nossa cultura, da nossa família, das nossas relações e que é fortalecida nas relações abusivas. Então, no seio de toda essa situação que a gente vive de dependência, está uma concepção de amor em torno dessa ideia de que no amor verdadeiro, no amor que é realmente forte, aquele que é pro resto da vida, essas duas pessoas, elas são um só. Então, essa perspectiva, ela vai na contramão do que a gente precisa ter para construir relacionamentos saudáveis, que é a capacidade de autonomia. Porque o contrário de autonomia é dependência. É muito interessante sua fala, porque é muito gostoso e útil para o abusador a nossa sociedade continuar acreditando. E por isso que eu usei a palavra polêmica, agora eu vou explicar por que eu usei essa palavra, né? É muito gostoso para o abusador, gostoso demais, igual aquele meme, né? Porque é interessante para ele que a sociedade acredite piamente de que a mulher é vítima de relacionamento abusivo porque ela é dependente emocional, né? E tem todo um senso comum que ronda isso, né? Ah, mas é porque ela também ela é dependente, né? Ela já tem esse histórico com outros namorados, né? A gente tem um livro bem antigo. Desse livro, começaram grupos no mundo inteiro que é o Mulheres que Amam Demais. Mulheres que Amam Demais tem muita coisa ali importante, tem muitas histórias ali importantes, mas o título já é isso, né? Assim, a culpa é da mulher que ama demais. Então, ela que vai acabar com o abusador, né? E a gente manter essa narrativa, a gente não elucidar que, peraí, a gente, dependência emocional é uma outra coisa, né? Isso é interessante para o abusador. Então, mais um ponto onde informação é importante. Uhum, sim. E, inclusive, Polly, tem gente na literatura científica, não é só, né, no senso comum, mas na literatura científica que discute em termos de transtorno, né? Como se há um debate na psiquiatria se isso é uma condição de saúde ou doença. E não é, gente, não é doença. Talvez se for doença, a doença da cultura, a cultura que está doente. Isso eu concordo. Nossa cultura está doente. E dentro da psiquiatria e dentro da psicologia, né? Existem cursos em universidades famosas no Brasil culpabilizando mulheres porque elas são carentes e dependentes e sentem atração por abusadores, sabe? Uhum.
E com a universidade chancelando esse Então, tipo de triste, curso, né? Assim. triste. Então, é realmente um problema muito Aquele, grave. é aquela frase, eu não sei aí onde você mora, Polly, mas aqui onde a gente mora é muito comum a gente ouvir, ah, mulher gosta de homem ruim, vai um homem bom, homem besta, vê se ela faz, vê se ela quer um homem é ruim. Minas Gerais é um estado, eu sou mineira, né? Minas Gerais é um estado bastante conservador também, né? Uhum. E, enfim, eu acho que a gente precisa elucidar mesmo que a questão da dependência emocional não é algo que a mulher tem ou deixa de ter nesse sentido, né? É físico, ou material dentro dela, né? Assim, tem um buraco dentro dela, né? Que já nasce dependente emocionalmente, né? O problema dela, e aí qualquer relação que ela tiver, isso daí vai acontecer, né? Não é assim, né? É uma condição vivida momentaneamente, né? Que pode sim se replicar em várias relações, porque infelizmente várias relações têm esses parâmetros, mas que você pode, inclusive, não viver uma dependência emocional em outra relação. A gente E não eu vive acho que tem muita. dependência. Desculpa, pode completar. Eu ia dizer, a gente não tem dependência emocional dos nossos amigos, por que, que a gente precisa ter dependência emocional de um relacionamento amoroso? Né? A gente não ama os nossos amigos, a gente não faz coisas com eles, não são pessoas tão importantes na nossa vida, coisas que a gente não quer compartilhar várias coisas da nossa vida com eles. A gente não tem essa sensação de vazio, que é um outro sintoma, né? Vamos falar assim, é outro sinal de dependência emocional. A gente briga com aquela pessoa, dá um vazio existencial tão angustiante que enquanto você não reconciliar, você não consegue fazer outra coisa, você não consegue se concentrar em outras tarefas, né? Então, quando a gente briga com nossos amigos, a gente fica chateado, triste, irritado, mas não fica nesse nível de vazio existencial, uma sensação de incapacidade de seguir adiante, porque não é uma relação de dependência. Então, é sim possível construir relações de amor sem dependência emocional. E você já faz isso em outras relações. Então, não é uma característica sua, da sua personalidade. E às vezes também as pessoas nomeiam de forma errada, né? Porque o que a mulher está te relatando na clínica, por exemplo, no consultório, pode ser sintoma de trauma, de transtorno de estresse pós-traumático complexo, e nada a ver com dependência. E você está nomeando aquilo como dependência, ah, ela ainda gosta dele. Não, é o cérebro dela que está reagindo àquilo, né? Então, mais uma vez, a importância da informação e desse tratamento está baseado em ciência, né? Uhum, uhum. Eu acho que agora a gente passa para a Mayra, a palavra, Vai lá, Mayra. para a próxima variável. Eu queria trazer um pouquinho sobre as variáveis que estão relacionadas ao comportamento do agressor, né? Porque aqui a gente falou muito sobre a mulher e como ela se comporta, né, dentro da relação. Mas aqui eu queria trazer que tudo que a mulher sente dentro da relação abusiva é provocado, não é ela que tá, tipo, ah, eu que sou dependente, então ele não tem culpa, quando na verdade é uma relação que está adoecida, né? E que existe situações em que ou favorecem ou mantêm essa dependência ou essa agressividade, porque tem mulher que diz, ah, mas eu também bato nele, ah, mas eu também sou abusiva porque eu também mexo no celular dele escondido. Mas são situações que vão se desenvolvendo, que às vezes a mulher nunca teve esse comportamento, mas aí a partir desse relacionamento ela se sente tão insegura e tão ansiosa e tão angustiada que ela sente que só isso seria capaz de aliviar, né, aquela tensão. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o ciclo do abuso, né, o ciclo da violência, que é um dos conceitos mais importantes para quando a gente estuda violência contra a mulher, relacionamento abusivo, que são três situações, né? O ciclo do abuso, ele vai se repetindo dentro do relacionamento abusivo. Pode ser curto, pode ser longo, o período, né, do ciclo. E ele pode demorar muito entre um ciclo e outro ou diminuir.
E é importante salientar que quanto menor o tempo entre um ciclo e outro, maior o risco da mulher. E aí, quais são essas situações, né? Primeiro é a situação de tensão, né? Que é quando o homem cria tensão, eu vou já explicar melhor. A explosão e a reconciliação, que é o que a gente chama de fase de lua de mel. E aí o ciclo ele começa na tensão. E aí o abusador ele vai criar um ambiente tenso para aquela mulher e às vezes até para a família inteira, né? Se trabalha junto com ela, o ambiente de trabalho fica todo tenso. Se é uma família, as crianças ficam tensas, às vezes o animal de estimação é envolvido nisso, tipo, ele cria um ambiente tenso. E aí ele pode fazer isso de diversas maneiras. Ele pode sumir, ele pode dar tratamento de silêncio, por exemplo, você fala com ele, ele não responde, ele finge que você não tá ali. E ele justifica isso porque ou você tá sendo irritante, você fica perguntando o que tá acontecendo e ele diz, nada, eu tô bem, não sei o quê, não me enche o saco. Pode demonstrar agressividade com objetos pela casa, ou seja, bater a porta do carro, dirigir em alta velocidade com você dentro do carro. E aí ele vai criando essa tensão. E aí podem acontecer duas coisas. Uma, o agressor quebrar a tensão e iniciar o próximo acontecimento, que é a explosão. Ou a mulher, de tanta tensão, tanta angústia, tanta ansiedade, com a sensação de que o abuso, em sua forma mais agressiva, está prestes a acontecer. Ela está fazendo de tudo, pisando em ovos, às vezes se silenciando, saindo de perto da pessoa, para poder aquilo não acontecer. E aí a situação não muda, a tensão só aumenta, e o estresse é tão grande que a própria mulher, de tanto estresse, ela quebra a tensão. Ela vai lá e ela mesma não aguenta mais. Ela grita, enfim, ela pergunta que não aguento mais, o que está acontecendo? Você não fala comigo. E aí, o que acontece? Tem uma coisa, desculpa te interromper, mas tem uma coisa muito importante para falar, eu acho, nessa fase da tensão para a briga, né, para o conflito. Porque o conflito pode ser, inclusive, tratamento de silêncio, né, não ter grito nenhum, né, mas a mulher nesse período de tensão, ela acredita que ela pode evitar o abuso de vir, né? Ela acredita que ela pode evitar a fase 2 de vir do ciclo. Mas não há absolutamente nada que essa mulher pode fazer para que o abuso não venha. Não tem nada que ela possa fazer. O abuso ele pode ser manejado só por um curto período de tempo. Essa mulher consegue fugir, consegue evitar por um curto período de tempo. Não há nada que ela possa fazer que o abuso vai vir. Ninguém fala isso para as mulheres, né? Assim, que estão no relacionamento abusivo. Ela acredita que se ela trocar roupa, se ela deixar de sair, se ela mudar a identidade dela, se ela largar a faculdade, se ela parar de trabalhar, ela vai conseguir que o abuso mude, né? Mas não há nada que ela possa fazer. E ela vai abrindo mão da identidade dela e da autonomia dela e o abuso continua. Na verdade, o abuso vai ficando mais grave ou mais refinado, né? E, Polly, só complementando sua fala, e ela vai parando de ter contato com certas pessoas, né? Porque uma ou outra pessoa ele não gosta, um ou outro ele tem ciúme, um ou outro ele se irrita, e aí o nível de isolamento social vai se tornando cada vez maior. Né? Aí a gente fortalece a dimensão da dependência também, né? Com isso. E eu achei muito bom que a Mayra falou no começo da fala dela, né? Sobre a mulher. Quando a gente fala da mulher que é vítima de violência, da mulher que está no relacionamento abusivo, ela não é perfeita. A gente não está falando que vítimas não erram, né? Ou que a mulher, para ser vítima, ela tem que ser de um certo tipo, né? As mulheres não são perfeitas e elas erram também, mas não é isso que causa abuso, né? Justifica. Nossa. Pois é, então, aí o fato de a mulher quebrar essa tensão e iniciar a briga, né, já é um ponto para o agressor culpabilizar essa mulher. Claro. Foi tu que começou. Às vezes ela que deu o primeiro tapa, imagina.
Foi tu que começou, o que é que tu tá querendo com essa briga? O que é? Você que é abusadora. Por que que tu tá gritando? Eu tô falando baixo. Por que que tu tá gritando? Pra que esse grito? Tá vendo? Você é louca. E aí que vem o momento da explosão. Uma coisa que eu acho muito importante falar. No período da atenção, porque quando a gente fala assim, explosão, não necessariamente não está, tipo assim, o abuso só acontece no período da explosão. Não, porque a violência, ela tá acontecendo constantemente. Inclusive, no período de tensão, tem gaslighting, tem violência psicológica, às vezes tem violência Tem moral, isolamento. tem isolamento. Então, tá acontecendo violência. Só que na explosão é o momento em que o abuso acontece na sua forma mais grave, que é quando a gente quando a gente tem o abuso físico, né? Que é a violência física, violência sexual e o abuso psicológico na sua forma mais grave, né? E aí, nesse momento, o abusador, ele vai usar todas as armas mais agressivas que ele tem para colocar aquela mulher em posição de ser subjugada, de ele ter o controle, dele manter aquele controle e de ele fazer ela acreditar que ela tá errada ou que ela precisa baixar a bola, né? Porque quem tá provocando a situação toda é ela. E aí, nesse momento, vem abuso físico, né? Violência física, grito, xingamento, enfim. E aí, nesse momento é que acontece aquela explosão mesmo. Eu acho que não tem uma palavra melhor para definir, não, que é quando a Você panela sabe que eu não uso a palavra explosão? usa qual? Quando a Leonor Walker, em 75, descreveu o ciclo do abuso, né, que é o que você está contando da violência, e a gente usa até hoje, né? Ela fez um contributo maravilhoso. Porque a explosão me dá a sensação de que o cara tá explodindo. Como se ele não soubesse o que ele tá fazendo, sabe? Assim, faltou um autocontrole. Uhum. Me dá essa sensação, sabe? Assim, que faltou autocontrole. Então, vocês não vão achar no material da Nora Amor a palavra explosão pra gente. Eu sei que é a palavra que se usa na literatura. Justamente porque isso, assim, como se ele estivesse fazendo uma coisa que, sabe, quando você explode, você não teve aquele controle, como se ele não soubesse o que ele está fazendo, né? Como se ele não batesse no lugar do corpo dela que não marca o corpo, sabe Uhum. assim? Como se ele não soubesse que se ele chamar ela de louca agora, ela vai tirar a denúncia da polícia. Ou qualquer coisa que ele faça. Como se ele não tivesse consciência. Como se ele fosse louco. Como se ele tivesse um transtorno qualquer que não tem regulação emocional ou não tem autocontrole, sabe? Uhum, verdade. E é importante dizer isso porque, embora ele eventualmente não tenha planejado fazer isso, né, antecipadamente, mas ele não faz a qualquer momento, a qualquer lugar, né? Tanto é Não. que a maior parte dos casos acontece no ambiente doméstico. Por quê? Ele Porque não é um bate no ambiente. chefe, né, Nath? Exato. Não, e além de não bater em outras pessoas, na mulher, não é em qualquer ambiente também. É num ambiente onde ele não pode ser pego, né? Então não é aleatório, não é assim uma coisa que vai acontecer totalmente descontrolado, imprevisível, né? Incontrolável, realmente. Quando o cara tá batendo, porque existem casos que o cara bate publicamente, o negócio já tá muito grave, ele tem certeza que ele não vai ser pego. Ele já tem a experiência de que a polícia veio e não fez nada. Ele não Né? começou Ou daquele então jeito. ele tem certeza que aquela mulher ela não vai abrir um boletim de ocorrência, por exemplo, né? Assim, eu pude. Teve uma amiga minha que passou por uma situação similar, né? Em que o abuso ele acontecia a céu aberto, as pessoas viam, todo mundo sabia, a polícia ia lá várias vezes por semana e nada acontecia. A gente teve que tomar uma decisão, tipo, bem drástica para poder conseguir tirar ela de lá. Uhum. Aí toca no ponto da rede de apoio aí, né? Eu vou já chegar aí. A explosão, eu falo explosão porque eu costumo usar muito o exemplo da panela de pressão, né? Que você aumenta o fogo e aí vai pressão, 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 pressão. Chega um momento que nada consegue conter aquela pressão e acontece, né? A explosão.
E aí, depois dessa explosão, que é quando geralmente ocorre, né, a agressão física, as pessoas perguntam: por que essa mulher voltou com esse homem? Ele bateu nela na frente de todo mundo. Ou então ela foi na delegacia, fez boletim de ocorrência e já tá lá com ele de novo. Ela só pode gostar muito de uma situação dessa, porque ela volta. E aí é aqui que se explica por que essa mulher volta. Não só aqui, né? Mas aqui é uma boa forma de a gente entender que é a fase da lua de mel, que é quando ocorre a reconciliação, né? Quando tem a explosão, né? O abuso na sua forma mais agressiva, é importante a gente lembrar também que é quando acontece maior caso de feminicídio, que é quando a mulher tenta encerrar o relacionamento depois da explosão, né? Ela tenta encerrar o relacionamento, ela vai embora, ela denuncia ou ela procura pessoas que possam ajudar ela. E aí aqui é onde existe o maior risco de feminicídio. E aí tem a reconciliação, né? Que é quando o homem vai tentar se mostrar arrependido, né? Não significa que ele está arrependido. Significa que ele quer que você acredite e todas as pessoas ao seu redor acreditem que ele realmente está arrependido, que ele realmente mudou, que isso nunca mais vai acontecer. E ele consegue fazer todo mundo acreditar. Inclusive a mulher que foi agredida e as pessoas que viram a agressão. Tá? Então aí vai vir flores, vai vir aquela cena do aeroporto, né? Dele correndo atrás da mulher para pedir perdão pelo que aconteceu, que nunca mais vai acontecer. Ele começa a fazer... Muitas promessas, né? Muitas promessas. Ele entra na terapia de casal, ele topa a terapia, ele faz tudo que ela pediu tem 10 anos. É nesse momento que o homem vai fazer tudo que a mulher sempre pediu a ele durante a relação inteira. Ela sempre pediu para ele fazer terapia, mas ele nunca fez. Aí ele agrediu a primeira vez para reconciliar. Meu amor, tô fazendo terapia. Gente, ele não para de vibrar. Não sei o que tá acontecendo nesse celular, mas eu botei aqui no não perturbe, mas ele continua vibrando. Então eu já peço desculpa aí. Então ele vai fazer tudo que a mulher quer. Ele vai pedir noivado. Ele vai... Enfim, ele vai fazer de tudo. Ele vai mudar, ele vai botar o lixo fora, ele vai começar a cozinhar, ele vai cuidar dos filhos, ele vai fazer tudo. Até ele sentir que a mulher realmente acreditou e voltou para a armadilha, né? Voltou para dentro da gaiolinha. Quando ela voltar para dentro da gaiolinha, ele vai lá e começa de novo o ciclo. Só um comentário, Mayra. Mesmo esse período de comportamentos que parecem bons, né? Isso é importante a gente entender. Não importa muito a cara do comportamento, como ele se parece. O que importa é qual é a função que ele tem, né? Então, mesmo essa fase aí que ele tá... mesmo nessa fase em que ele está fazendo um monte de coisa que parece ser bacana, né? Tem cara de comportamento legal, a função disso é desrespeitar o não dela, né? Porque ela tentou interromper a relação e ele faz tudo isso daí com a função de sugar ela de volta para a relação. Tem até um nome para isso, né? Que a gente diz que é o hoovering, né? Que é um tipo de gaslighting, que é do inglês essa coisa do aspirador, né? Então, essa função de sugar de volta para a relação. Então, nesse sentido, mesmo tendo cara de cuidado, cara de parceria, cara de afeto, né? Cara de carinho, ainda é abuso, né? Ainda é violência. E tem um motivo, né? Tem um motivo para ele implorar para voltar. Porque ele me ama, porque ele arrependeu, porque ele mudou. Não, é porque ele precisa de você de volta, entregando toda a vida de luxo que ele sempre teve, né? Porque tudo no relacionamento abusivo, no ciclo da violência, acontece exatamente do jeito que ele quer. Né? Então, os privilégios emocionais, os privilégios financeiros, os privilégios patrimoniais, privilégios sexuais, etc. Né? Então, você entrega tudo para ele o tempo inteiro. E quando ele fica sem isso, ele fala, não, eu preciso disso de volta. É mais fácil essa aqui, que já está na minha, que já está enfraquecida, sem rede de apoio, isolada, com dependência emocional, etc., sem dinheiro, né? Voltar para mim do que eu conquistar uma nova vítima, né? Quando é ele que termina, normalmente ele já tem a nova vítima engatilhada.
E é tão significativo isso que você disse, né, Polly? Já que essa aqui está mais fácil, é tão significativo que quando essa mulher se fortalece em alguma dessas dimensões e consegue resistir e manter ou não, o que que acontece? Ele rapidinho já está com outro, né? Ele começa rapidinho, assim, um novo relacionamento. É bem surpreendente, normalmente. Então, desculpa falar. E aí estão perguntando, e nunca é suficiente, né? Não, nunca é suficiente. Você para de vestir a roupa que ele reclamava, e como a Nath falou, para de andar com as pessoas que ele reclamava, ele vai ter uma nova exigência. Né? É um buraco, eu chamo de buraco sem fundo de exigência e buraco sem fundo de demanda e atenção. Uhum. E a gente entender essa questão da função, eu acho que é uma chavinha importante que a gente vira, né? Porque a gente para de olhar para como o comportamento se parece e começa a se perguntar o que ele quer com isso. Por que ele está fazendo isso? Né? Porque quando a gente fica só focada na cara do comportamento, a gente fica assim, puxa, mas ele está sendo carinhoso, eu ainda estou reclamando. Poxa, mas ele até chorou. Ele está me dando presente, eu ainda estou reclamando. Poxa, mas ele tá como ele começou a terapia, por que eu ainda estou reclamando? Mas quando a gente foca nessa pergunta. Ele o ponto de o cara pedir em casamento, eu fiquei assim. Isso. E quando a gente foca nessa pergunta, com qual objetivo ele está fazendo isso, com qual função ele está fazendo isso, aí a gente vira essa chavinha, porque aí não importa a estrutura, não importa o jeito como ele faça. Quando fica claro que a função é manipulação, é abuso. Mas é importante... Porque tem alguns que até choram, né? Que a mulher não tem essa clareza da função do comportamento quando ela está no relacionamento. Ela vai ter, depois que ela saiu, depois que ela desromantizou tudo, leva um tempo até a mulher ter essa clareza de que a função do comportamento era controle. E não era amor, não é porque ele tá voltando a ser quem ele era antes, né? Porque no início do relacionamento abusivo, o cara é um príncipe. É aquela coisa de filme, ele faz tudo pra mulher acreditar que ela nunca vai encontrar um cara como ele. Então ela fica achando que ele vai voltar a ser quem ele era antes, o homem por quem ela se apaixonou. Ela não vai achar que a função do que ele tá fazendo, a não ser que ela já tenha muita noção do que tá acontecendo, ela já sabe, ela já foi alertada, ela faz terapia, ela já tá tentando sair, ela sabe o que tá acontecendo. Aí sim, talvez ela tenha essa noção, né? E aí eu acho importante dizer, quanto mais ele tenta, pode ser daqui 2 meses ele aparece de novo, daqui 3 meses ele aparece de novo, ou ele aparece sistematicamente, né? Quanto mais ele tenta, mais grave estava o abuso, sabe? Uhum. Normalmente é assim. E mais a mulher, se mais grave estava o abuso, mais enfraquecida ela tá, mais ela tende a interpretar como amor. Isso. Uhum. E aí, nesse momento, eu queria trazer uma coisa que eu acho que é uma das chaves para que a mulher consiga sair do relacionamento abusivo, que é a rede de apoio. Muita gente se pergunta por que essa mulher continua com esse cara. É porque esse cara, ele é a única fonte de renda, é a única fonte de amor, é a única pessoa que conversa com ela, entre aspas. É a única pessoa que se relaciona com ela, ela não sai de casa, ela parou de trabalhar, ela não tem mais amigos porque todo mundo se afastou, porque ela sumiu. A família não gosta dela, porque o cara coloca na cabeça da mulher que a família não presta, que a família não gosta dela, que a família faz mal a ela de alguma forma. E ele faz com que essa mulher fique totalmente isolada de absolutamente todo tipo de reforçador, né? Que é o que vai manter aquela mulher saudável mentalmente. E aí principalmente isolada das pessoas que teriam mais chance de tirar essa mulher do abuso. Uhum. Sabe assim? Talvez a amiga mais feminista, a amiga que já sacou qual é a dele, ou a mãe dela que tem uma relação muito forte com ela. Principalmente a que tem mais chance de tirar essa mulher do abuso. E a ex, né? É por isso que a ex é tão mal falada. Porque ela teria todas as condições de tirar a atual do abuso, né? E aí a gente chega, então, na terceira variável que a gente queria falar hoje. Eu vou falar bem rápido, senão essa live vai ficar super grande. Mas falta de rede de apoio, gente, eu queria que a gente alargasse um pouco o conceito, sabe? Eu não estou só falando de amigas e de família nesse momento. Eu estou falando de toda uma sociedade. Então, eu estou falando assim, falta de medida protetiva, falta de monitoramento policial, o policial vai ali e não faz nada.
ou a mulher vai na delegacia e ela é desencorajada a prestar denúncia ou continuar com a denúncia. O jurídico machista que vai revitimizar essa mulher, que vai acreditar na alegação de alienação parental do cara, só porque o cara quer torturar essa mulher psicologicamente através do judiciário, né? O judiciário, normalmente, o processo judicial é normalmente uma extensão do abuso, né? Eu tô falando, então, desse desacompanhamento dos órgãos responsáveis por ajudar essa mulher, né? Eu tô falando da igreja onde ela vai, e esse pastor vai mandar ela ajoelhar e rezar mais. Então, eu tô falando da sociedade inteira, eu tô falando da psiquiatra, que vai medicar sem saber o que está acontecendo. Eu estou falando com toda a dor do coração do psicólogo que vai perguntar para ela, mas você não vai tentar mais um pouquinho? Mas será, o que você fez para causar isso? E eu não escutei, não foi 2, 3, 4 vezes na minha história com a Amor nesses anos. Foram muitas mais vezes do que eu gostaria de ter escutado. Então, todos nós somos centro de apoio. Oi, desculpa, não ouvi. É importante a gente frisar isso do psicólogo, porque a gente precisa estar muito atento quando a gente vai atender mulheres. Por quê? Tudo é permeado pelo gênero na nossa cultura, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a mulher ela já vem com o discurso treinado de que ela é culpada. Então, quando ela te apresentar a situação, ela vai dizer que a culpa é dela. Ela vai dizer, eu fiz isso, e ele reagiu assim. Tá? Então, eu sou difícil, né? Ela já vai te trazer o discurso todo treinado. De que ela que é a vítima, ela que é a abusadora, ela mexe no celular dele, ela é louca, ela é ciumenta demais, ela bate nele. Tudo ela vai trazer já com o discurso bem mastigadinho para você. Porque se ela acredita, imagine, ela vai fazer todo mundo acreditar. Porque ela acredita, a verdade para ela é aquela ali. É que ela que tá botando tudo a perder. E às vezes ela procura porque ela acha que ela tá acabando com o relacionamento dela por estar louca, né? E aí ela procura terapia para salvar o relacionamento. Eu quero saber como é que eu faço para salvar, para deixar de ser ciumenta, para deixar de ser possessiva, para deixar de ser insegura, para poder salvar esse relacionamento. E aí a gente, na maior boa vontade do mundo, como psicoterapeuta, vai tentar ajudar essa mulher a ser menos ciumenta, ajudar essa mulher a ser menos dependente e ajudar essa mulher a salvar esse relacionamento. Quando, na verdade, o que está acontecendo é uma série de abusos psicológicos, gaslighting, muito gaslighting, e aí ela acaba fazendo com que a gente acredite. Se você não for um psicólogo muito treinadinho no gênero, para entender, para captar, né, para, tipo, pegar aquela pitadinha ali que você percebe que é abuso, você pode cair na mesma armadilha que a mulher caiu, né? E aí eu quero destacar, né, nesse ponto, que psicólogos homens precisam ficar especialmente atentos, né? Porque por mais que ele tenha toda a boa vontade do mundo, como a Mayra está falando, ele foi socializado para tomar vantagem desses padrões. Então, ele foi socializado para naturalizar essas relações. Então, se ele não ficar muito atento a isso, ele vai reforçar esses padrões, né? E aí, a psicologia, a gente poderia fazer uma live só sobre os problemas, né, da psicologia e do quanto a gente não sai da faculdade, nem de especializações, das especializações mais importantes do país, quanto a gente não sai preparadas para atender esse tipo de público, né? Psicólogas que já passaram por abuso precisam especialmente de passar pela sua própria recuperação para conseguir ajudar outras mulheres. Não pode cair nessa lógica também de culpar a mulher pelo que está acontecendo. Ela pode estar com algum TEPT, pode reviver o abuso que ela passou ali naquele caso. Então, são muitas variáveis que não vai dar tempo da gente entrar em todas hoje. Mas o que eu digo mulheres que precisam de ajuda, busquem terapia especializada, né? Quando a gente está com um problema no dente, a gente vai no dentista especializado em canal. Quando a gente está querendo fazer transição capilar, a gente vai na cabeleireira especialista em cachos, né? Em cabelo crespo. Então, por que não a gente não ir numa terapia especializada, onde a gente vai ser acolhida, onde os problemas que você está passando vão ser entendidos de forma científica, com responsabilidade, sem revitimização. E aí eu não falo isso só para as mulheres, então, terapia especializada. Quando você for buscar uma advogada, busque uma advogada que entenda sobre violência
contra as mulheres e que diminua a sua chance de ser revitimizada, né? E tem uma coisa muito triste, que eu acho muito triste, que a mulher na sociedade brasileira, a situação de violência contra a mulher e de abuso, ela é tão enraizada, ela é tão histórica, ela é tão grave, que as mulheres que passam por isso, elas têm que se tornar especialistas em abuso para conseguirem lidar com tudo. Principalmente quando elas têm filho e o caso delas vai para o judiciário, né? Então, uma mulher que saiu do relacionamento abusivo, está passando por um processo judiciário, talvez está com um TEPT importante, está desgastada, está tentando reconstruir a vida dela, ela não deveria ter que parar para estudar o próprio processo ou estudar o próprio relacionamento abusivo para conseguir sair. Nós, enquanto sociedade, deveríamos dar todo o amparo, desde a polícia até o juiz, até a psicólogo, psiquiatra, as amigas e a família. Nós deveríamos dar todo o amparo para ela simplesmente descansar, recuperar e reconstruir a vida dela. Esse é o meu desejo, assim, que a gente possa se armar de informação, se armar de compaixão. Nós, psicólogos, que a gente possa se armar de autocompaixão para a gente se cuidar e conseguir cuidar de mais mulheres, porque o que eu tenho visto são mulheres que estão tendo que se tornar especialistas no seu próprio problema. Isso é muito grave. Quando a mulher tem que se tornar especialista de uma coisa que ela está sofrendo tanto, que ela só queria descansar e confiar naqueles profissionais, é porque a gente não está preparado. E quando eu falo a gente, eu falo da medicina, eu falo do judiciário, do direito, eu falo da psicologia e eu falo de toda uma sociedade que permite o abuso acontecer e multiplicar. Então, quando a gente começar a falar de rede de apoio aqui, não é só como eu posso ajudar minha amiga. Porque a gente, como amiga, a gente também pode revitimizar a mulher, né? Ah, mas ele é tão legal, você tem certeza? Né? Eu tô falando da sociedade inteira, de todo mundo, de nós. De nós, né? Assim. E que a gente possa, então, no nosso recorte dentro da psicologia, no nosso recorte dentro de vocês na pesquisa, que a gente possa se tornar instrumento para fazer a mudança no mundo, para que essas mulheres possam descansar, sabe? E reconstruir a vida delas, assim, e se recuperarem na paz delas e que os filhos delas também possam ter essa paz, né? Que a gente possa ser essa rede. E quem quiser vir com a gente, leia o nosso artigo, conecte com as meninas, conectem com a Não Era Amor.